Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é a aula de 10 a 14 de agosto de 2020, aula de educação infantil. Se você vai procurando outra aula, aqui no izinho vai estar linkado ali no card, é só você clicar, procurar a sua aula e assistir, certo? Hoje a aula está muito legal, já deixa o seu like aí, se você não gostar no final você dá o dislike, escreve nos comentários o porquê que não gostou e vamos para a aula. Para a nossa aula de hoje nós vamos utilizar uma bola pequena do tamanho da palma da mão da criança, ou pode ser uma bola maior se você não tiver uma bola pequena, não tem problema. E se por acaso você não tiver nenhuma das duas, pode ser qualquer objeto que você possa arremessar, acertar uma garrafa e derrubar essa garrafa. Então não pode ser um objeto muito leve e também não pode ser um objeto muito pesado, né? Vamos também usar 6 garrafinhas de água ou garrafas PET. Aqui nesse exemplo temos garrafas coloridas, mas não precisa ser garrafa colorida, pode ser todas da mesma cor, pode ser todas transparentes, não tem problema nenhum. E não precisa ser a Tupperware, qualquer marca está valendo. E também não precisa ter o mesmo tamanho, tá? Pode ter tamanhos diferentes. Papéis com os números 0, 2, 3, 4, 7 e 9. Pode ser esses números, se vocês quiserem pôr outros números, pode pôr também, se quiserem trocar, né? Em lugar do 7 por um 6, no lugar do 9 por um 8, por um 2, por um 0. Vocês que mandam aí, tá bom? É importante que tenha alguns números altos para a criança conseguir fazer a soma de números maiores e chegar em números maiores para ampliar, né, a quantidade que ela consegue contar. Fita crepe, pote de plástico, vai ser usado ali para contar os feijões. 80 grãos de feijão, tá? Não precisa você contar exatamente 80 grãos. Pega lá um punhadinho, se faltar você usa depois. E também os numerais, aqueles que vocês já usam há muito tempo na aula. Então a nossa aula vai funcionar o seguinte. Para a gente organizar ela, nós vamos começar colando os números 0, 2, 3, 4, 7 e 9 nas garrafas. Não tem uma ordem certa de colar, o importante é que cada número esteja em uma garrafa. Colocar os feijões nas suas respectivas garrafas. Então, por exemplo, na garrafa que tem o número 9, você vai pôr lá dentro 9 grãos de feijão. Na garrafa que tem o número 4, 4 grãos de feijão. Na garrafa que vai o número 0, você não põe nenhum grão de feijão. E aí você vai organizar as garrafas. Organizar as garrafas é o quê? É tentar não deixar elas numa ordem crescente nem decrescente. Então, por exemplo, aqui eu usei essa ordem, 9, 0, 3, 7, 2, 4. Você pode usar a ordem que você quiser, mas tenta não pôr numa ordem crescente nem decrescente. Então, nem começando do 0, nem terminando do 9, ou vice-versa. E como é que funciona, então, essa atividade? Organizadas as garrafas ali, vai pedir para a criança jogar a bolinha 2 vezes. As 2 garrafas que ela derrubar, você retira do ambiente e vai somar os números de cada garrafa, de cada uma dessas 2 garrafas que caíram. Então aqui nesse exemplo caiu a garrafa do número 9 e a garrafa do número 7. Você vai pedir para a criança somar. Para nós é uma soma bem fácil de se fazer, mas para a criança ela ainda não tem esses conceitos abstratos, então ela vai precisar de representação das quantidades. E é aí que entram os grãos de feijão, que eu não falei, mas pode ser grão de milho, pode ser pedrinha, desde que consiga tirar e colocar da garrafa com certa facilidade. Beleza? Então, por exemplo, na garrafa de 9, feijão, de número 9, você vai pegar os 9 feijões, vai retirar da garrafa, pede para a criança retirar. Vai pegar a garrafa de número 7 e vai retirar os 7 feijões e vai juntar todos eles e pedir para a criança somar. Pede para ela colocando dentro daquele pote lá e ela vai contando de um por um e somando. Até que vai chegar na quantidade, que aqui é o número 16. Feito isso aí, vocês adultos vão escrever o resultado em uma folha. Então, por exemplo, primeiro arremesso, 16. Vai pedir que a criança escreva o seu resultado com os numerais. Então, você colocou lá de lápis, de caneta, e a criança vai escrever com o numeral dela lá, o número 16. Aí vai colocar mais feijões nas garrafas. Esses mais feijões não pode pegar aqueles que você retirou para a criança somar, tá? Esse aí vai ficar separado do ladinho, pode ser do ladinho do primeiro arremesso. Coloca aí no cantinho, que ela sabe que aquele ali é o primeiro arremesso dela. Então vai ter 16 feijões. Ela vai saber que aquela quantidade de feijões representa o número 16. E aí você pega outros feijões e coloca nas garrafas. Aí você repete todo o processo 5 vezes.
Tá? Aqui eu usei o exemplo, no segundo arremesso teve 9, no terceiro arremesso a criança somou 11, no quarto arremesso somou 7 e no quinto arremesso somou 6. E aí ao final a gente vai comparar esses resultados. Aí vai pedir para as crianças, qual desses é o número maior? Então espera-se que a criança perceba que o número maior é o número 16. Se ela não vai perceber pela escrita, né, dos algarismos, ela vai perceber pela quantidade de feijões que vai ter do lado de cada um desses números. Então, por exemplo, onde vai ter ali 7 grãos de feijão, vai ter bem menos do que onde vai ter 16. E a criança vai fazer a assimilação. Então você vai pedir qual que é o número maior. Ela vai dizer aqui. E aí você vai pedir que número é esse. Daí ela vai te dizer ou não. E aí você ajuda ela. E aqui nesse nosso exemplo, né, o número maior é o número 16. E mesma coisa com o número menor. A gente vai pedir para a criança, ela vai tentar relacionar com a quantidade, e aí você tenta relacionar essa quantidade com o algarismo. E no final, feito tudo isso, a gente vai somar. Né? Daí você pode juntar todos os grãos de feijão e pedir para a criança contar de um por um. Né? Nesse exemplo aqui, deu 49 grãos de feijão. Tá? E aí você vai grafar ali o 49 e vai pedir para a criança também fazer com o algarismo dela. E ela vai perceber que o 49 grãos de feijão é um montante bem maior do que 16, por exemplo. Tá? É isso que se espera. Por que eu coloquei ali 80 feijões? Porque se a gente pegar e somar, né, a quantidade maior de número que você pode conseguir nos arremessos é 16. Se você fizer, então, 16 vezes 5 vai dar 80 grãos de feijão, por isso que eu coloquei 80, mas essa quantidade vai variar para cada pessoa. Feito isso, você vai tirar foto das atividades e também das anotações que você, a criança, fez e vai enviar para o professor aqui no grupo do WhatsApp, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês se divirtam fazendo essa atividade. Tá? Talvez ali no finalzinho fique um pouquinho complicado, porque vai ser um número muito maior, a criança não vai saber alguns números, mas isso é tudo aprendizado, não esqueça. As crianças precisam da sua ajuda para aprender, então tenha paciência com ela. Ela só tem 4 anos, talvez 5, e você aí já tem, né, seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, dependendo de quem é. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau! Estação